Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. E olha, Ele abençoa, sabia? Ele abençoa porque Ele é a própria bênção e só tem prazer em abençoar, porque Deus é a bênção, Ele só quer abençoar. Porém, nem todos, a maioria não está interessado na bênção de Deus, porque a maioria já está alinhada com a sua própria cobiça, com a sua própria religiosidade, com a sua própria filosofia, os seus próprios pensamentos. Mas Deus abençoa quem quiser. Quem quiser. Jesus diz: quem tem sede, venha a mim e beba. E quando ele disse quem tem sede, ele não estava se referindo à sede de água, H2O, nem de vinho ou qualquer outra bebida. Ele estava se referindo ao Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo é a mente do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo é o guia daqueles que vivem no reino de Deus, ou seja, no reino que o Senhor Jesus trouxe a este mundo. O mundo vivia até Jesus, até o nascimento dele, o mundo vivia no reino desse mundo, claro. Mas quando Jesus veio, ele disse: é chegado até vós o reino de Deus. É chegado até vós o reino de Deus. Arrependei-vos, ele disse, porque é chegado até vós o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O que significa o reino de Deus? O reino de Deus, ele também disse, ele não vem com visível aparência. Não. O reino de Deus é muito legal. O reino de Deus está dentro de vós. Ele falando para os discípulos. Por que estava dentro dos seus discípulos? Porque os discípulos ouviam a palavra. Quando a pessoa ouve a palavra de Deus, ela recebe o direito, o privilégio de ter o Espírito de Deus. Porque a palavra de Deus é Espírito e verdade. Então, quando a pessoa bebe da palavra de Deus, se alimenta da palavra de Deus, tem prazer na palavra de Deus, tem prazer em meditar na palavra de Deus, na verdade, ela está tendo prazer, ela está tendo acesso ao reino de Deus, porque todo reino, como os reinos deste mundo, os reinos deste mundo têm as suas leis, suas regras, suas disciplinas, não é verdade? O reino de Deus também tem a disciplina, a ordem, tem as suas leis, seus mandamentos. Então, Jesus fala sobre o reino do mundo e fala sobre o reino de Deus. E você pode ver isso com clareza na oração que ele faz ao Pai. João capítulo 17. É um capítulo inteiro. É uma oração. A oração sacerdotal. A mais sublime oração que se tem conhecimento.
Nós sabemos que os salmos de Davi, as orações de Davi, dos profetas, excelentes, instruídas, inspiradas pelo Espírito Santo. Mas aqui, na oração de Jesus, capítulo 17 de João, é a oração do próprio Filho de Deus. É a oração do unigênito de Deus, do primogênito de Deus, o primeiro Filho de Deus, ao Pai. Então, nesta oração, você entende, você pode entender, você tem acesso a essa distinção entre o reino de Deus e o reino do mundo. O reino de Deus, ele se estabelece na vida de quem ouve, atende, obedece, se sujeita à palavra de Deus. Quando a pessoa vive inserida na palavra de Deus, ela tem uma conduta neste mundo. No reino deste mundo, ela tem uma conduta de acordo com as regras, com as leis, com a palavra do reino de Deus. Então, ela está a viver no reino de Deus, ainda que esteja sujeita, a sua carne, o seu corpo, sua matéria, esteja sujeita ao reino deste mundo, porque Jesus disse: dai a César o que é de César. César é o rei deste mundo. César são os reinos deste mundo, digamos assim. Cada país tem as suas leis, suas regras. Então, cada cidadão do seu país vai ter, obviamente, que sujeitar-se às regras do seu país. Mas Jesus veio instalar o reino de Deus para aqueles que querem viver segundo a vontade de Deus, a palavra de Deus, as regras de Deus. Então é claro, claríssimo, que Deus, minha amiga e meu caro amigo, Deus é Espírito, é um só Espírito. Deus é um Espírito. Deus é Espírito. E quem está sob o reino de Deus, quem vive sujeito ao reino do Espírito de Deus, tem também o mesmo Espírito. Um só Espírito. A mente de Deus em nossa mente. A mente daqueles que vivem no reino de Deus. Lembra que Jesus disse: o que é nascido da carne, que significa o mundo, o que é nascido do mundo é do mundo, mas o que é nascido de Deus, o que é nascido do Espírito, é Espírito. Ou seja, é espiritual, está sujeito à lei, aos mandamentos de Deus, porque a palavra é Espírito. As minhas palavras são espírito e vida. Então, quem vive, por exemplo, no Brasil, está sujeito às leis brasileiras. Quem vive nos Estados Unidos está sujeito às leis dos Estados Unidos. E assim sucessivamente. Quem vive no reino de Deus, é o reino espiritual, é o reino do Espírito Santo, é o reino do Senhor Jesus Cristo, está ou tem que estar sujeito às leis, à palavra do reino de Deus. Então, quando uma pessoa nasce da água, quer dizer, morre para o mundo, nascer da água, digamos assim, é sepultar o batismo nas águas, sepultar o corpo, quer dizer, sepultar o mundo que está dentro dela, sepulta o mundo quando ela é batizada nas águas. E quando ela sai das águas, o natural, o que tem que acontecer, o que deve acontecer, é receber o Espírito de Deus, que é o Espírito do reino de Deus.
Ela sai do reino do mundo e entra no reino de Deus. Ela sai, digamos assim, do reino da sujeira, é sepultada, morreu para o reino do mundo, com ela morreram os seus pecados, com ela morreu tudo, o mundo. E ela nasce agora no reino de Deus, no reino da palavra de Deus. Antes ela estava vivendo no reino do mundo, porque estava sujeita às leis do mundo. Mas agora ela está, uma vez que ela morreu para o mundo, para este mundo, ela está sujeita à lei de Deus. E não há confusão nisso, porque quando Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, enquanto nós estivermos nessa matéria, nosso corpo, nós estamos vivendo dentro, inserido neste mundo. Nós estamos inseridos no reino deste mundo. Mas nós não somos do mundo. A nossa vida não está no mundo, a nossa vida está em Jesus, que é espírito e verdade. Eu não sei se você está me entendendo, mas eu creio que o Espírito Santo está abrindo o seu entendimento e fazendo você entender. Na oração que Jesus faz, ele explica isso com muita clareza. Ele diz assim, preste atenção, talvez a gente orando, a gente lendo e meditando nessa palavra de Jesus, João capítulo 17. Diz o texto assim, levantou Jesus os seus olhos ao céu e disse, Pai, presta atenção, Pai, Jesus falando com o Pai, o Filho de Deus falando com o Pai, com licença. Ele diz, é chegada a hora. E realmente essa hora era chegada porque ele iria deixar este mundo. Ele ia sair da matéria. Deixar esse mundo. Aquele corpo que Jesus nasceu, ele tornou-se um corpo glorificado. Então deixou a matéria desse mundo e subiu aos céus. É chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Se o filho é glorificado pelo pai, o pai será glorificado pelo filho. Isso que significa, penso eu, creio eu. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Presta atenção isso, hein? Essa palavra é muito forte. Assim como lhe deste poder, Jesus recebeu todo o poder, toda a autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Isso é extremamente importante. Toda a carne pertence a Deus, ao Pai. Ele fala lá em Isaías, todas as almas são minhas. Assim como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. Tudo é meu. Tudo é meu. Mas Deus, o Deus Pai, faz uma separação. Quando Jesus veio, ele fez essa separação. Pai, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, sobre todas as almas, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Quer dizer, o Pai que deu a Jesus a mim. Eu era do mundo. Eu era dos meus pais. Mas Deus, eu era de Deus.
Não era de Deus que eu quero dizer que eu era salvo. Não, a minha alma pertencia a Deus. Todas as almas pertencem a Deus. Quer a alma do religioso, quer a alma do não religioso. Quer a alma do bom como a alma do mal. E Deus vai dar um fim à alma que é dele. Todas as almas. Aqueles cujas almas Jesus recebeu do Pai, esses são salvos, porque aceitaram Jesus como seu rei, como seu Senhor, o único Senhor, o primeiro em suas vidas. Então, Jesus salvou esses e salva todos quantos o aceitam, porque o Pai é quem enviou. Então, o Pai me enviou para Jesus e ele me salvou. É isso que eu entendo e creio. Você entende assim? Olha só, assim como lhe deste poder, lhe deste, quem deu poder? O Pai deu poder a quem? O Filho. Sobre o quê? Sobre toda a carne. Toda a carne. Para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Ele não deu a todos, mas apenas aqueles que Deus deu ao Filho, que são salvos. Então ele diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, isso aí é uma revelação que os filhos do Espírito Santo, os filhos de Deus, recebem pessoalmente. A vida eterna é esta, que te conheçam. A ti só. Quer dizer, a ti só. Por único Deus. Único Deus. Verdadeiro. E a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus Cristo foi enviado ao mundo pelo Pai para salvar aqueles que nele creem. Então, todos os que são salvos vão a Jesus, quer dizer, são salvos pelo Senhor Jesus. Sem ele não há salvação. Em Jesus nós somos salvos. Sem Jesus não há salvação. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Quer dizer, Jesus falando que fez a obra que tinha que ser feita. Morreu por todos. Todos. Mas nem todos aceitam. Mas aqueles que o aceitam, então são salvos. Aí está a diferença. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus estava com Deus, Jesus era Deus, mas ele veio ao mundo, foi enviado ao mundo pelo Pai para que pudesse salvar o mundo, a humanidade. Mas quem aceita Jesus? Deus não impõe a vontade dele. Ele coloca as regras, estabelece as leis. Quem obedece é beneficiado, quem não obedece não é beneficiado. A mesma coisa que acontece neste mundo. O reino deste mundo é assim. Se você dá a César o que é de César, então César vai deixar você em paz, sossegado. Mas se você rouba a César, então você pode ter certeza que o César vai correr atrás de você e vai jogar você na cadeia. É a lei do mundo. Toma lá, dá cá. Você entende isso? Claro que entende. Jesus disse então, manifestei o teu nome aos homens, olha só, isso é forte. Versículo 6, manifestei o teu nome aos homens,
que do mundo me deste. Manifestei o teu nome. Deus se identificou no nome do Senhor Jesus Cristo. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Quer dizer, estavam no reino do mundo. Mas o Senhor nos deu. Estes homens que o Senhor me deu eram teus. E tu nos deste. E guardaram a tua palavra. Quer dizer, guardaram a tua lei, as tuas regras, teus mandamentos. Quer dizer, não foram todos, toda a humanidade, mas apenas aqueles que o Pai lhe havia dado. Eles eram do mundo, Jesus aqui fala. Jesus fala aqui com clareza o reino do mundo, daqui. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Jesus se revelou aos homens que do mundo, do reino do mundo, foram resgatados. Eu manifestei, eu me revelei. Eram teus, mas tu nos deste. Tu nos deste. E guardaram a tua palavra. Eu creio, amiga e amigo, que Deus é Espírito. Quando uma pessoa nasce do Espírito Santo, ela é Espírito. Jesus falou isso. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito Santo é Espírito. Então, quando a pessoa nasce do Espírito, ela tem a mesma mente, o mesmo pensamento de Deus. Porque Deus é Espírito. A alma não. A alma, cada uma é diferente da outra. Por exemplo, Esther e eu, nós temos gostos diferentes. Mas o Espírito é um só. O Espírito que está nela é o Espírito que está em mim. Por isso que o nosso casamento dá certo. Por quê? Porque nós temos o mesmo Espírito, o mesmo pensamento. Assim é o reino de Deus. Quem pertence ao reino de Deus tem o mesmo Espírito, os mesmos pensamentos, as mesmas vontades. Isto é, agradar ao Pai. Mas quem não está no reino de Deus tem outro espírito, tem outra vontade. Quer agradar ao seu coração, à sua alma, às suas concupiscências, etc. Então, uma pessoa que vive no reino deste mundo, cada pessoa tem as suas vontades, independentes da vontade de Deus. Mas quem vive no reino de Deus, que é nascido da água e do Espírito Santo, tem o mesmo Espírito, o mesmo pensamento. Por isso, é um só em Deus. Nós vamos ver isso aqui nessa oração. Jesus fala sobre isso. Deixa eu mostrar para vocês aqui, só para esclarecer esse texto aqui. Lá no versículo 21, Jesus fala assim, na sua oração, ele diz assim, para que todos os que o Pai deu para ele, para o Filho, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Sejam um em nós. Quer dizer, mesmo espírito, mesmo pensamento, as mesmas vontades, tudo de acordo com o eterno Pai. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Quer dizer, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela pensa igual a outra, que tem também o Espírito Santo. Você que tem o Espírito Santo, pensa igual a eu, igual a mim.
e nós pensamos iguais. Por quê? Porque nós temos o mesmo espírito. Almas diferentes. Por exemplo, Esther e eu, nós temos o mesmo espírito, mas nossas almas são diferentes. Ela tem um gosto, a minha alma tem outro gosto. E Deus respeita isso. Nós não somos uma alma só. Nós somos um só corpo, uma só carne, mas uma só mente, a mente do Senhor Jesus Cristo. Então, quando uma pessoa vive no reino do mundo, ela tem o espírito do mundo. Suas vontades estão relacionadas ao mundo, ao reino do mundo. Ela quer conquistar o reino do mundo. E aí Jesus diz na sua palavra, o que adianta você ganhar o mundo inteiro? Ele falou isso para mim. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que dará o homem em troca de sua alma? A gente sabe que em troca do nosso corpo, da nossa vida terrena, o ser humano dá tudo. É ou não é? Tudo que ele pode fazer, ele vai fazer para tentar salvar, para manter o corpo vivo. Ainda que tenha 110 anos, a pessoa quer manter-se viva, ainda que a sua vida seja um resto de vida, mas ela quer continuar vivendo. Não é assim? É ou não é? Ela continua tomando seus remédios, suas vitaminas, etc. Ai, meu pai. Ai, graças a Deus, graças a Deus. Então, a pessoa dá o que tem e o que não tem para manter a sua saúde, a sua vida aqui na Terra. Por quê? Porque tem o espírito do mundo. Agora, quando a pessoa é nascida do Espírito Santo, ela aspira, ela deseja ir para Deus, para junto do Pai. Por isso o apóstolo Paulo disse, para mim, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Quer dizer, enquanto estamos aqui nesta terra, sujeito a esta matéria, é sofrimento, dor, discórdia. Nós sofremos ódio, injustiças, calúnias, perseguições, prisões, traições e tudo que não presta nesse mundo. Porque a nossa mente, o nosso espírito está no reino de Deus. E nascemos no reino de Deus. Mas a nossa matéria, a nossa alma está nesse mundo. Mas quem vive, obviamente, nessa matéria vai sofrer, vai gemer, como todos gemem. A Bíblia fala, nós temos falado, que todo mundo está sujeito aos gemidos do mundo, porque estamos ainda no mundo, a nossa matéria está no mundo. Agora, quando Paulo fala, para mim o morrer é lucro, é me separar desse mundo. Morrer, a morte para Deus não é morte, é separação, apenas separação. Um dia ele vai juntar todos os que são dele para estar vivendo com ele. E os que não são dele vão ser colocados nos seus devidos lugares, vão ser colocados em outro lugar, no reino do inferno. E não existe o reino do mundo, existe o reino do inferno. Não existe o reino dos céus, existe o reino do inferno. Então, os que rejeitam o Senhor Jesus, infelizmente, eles vão para o reino do inferno. Mas quem aceita Jesus, quem se sujeita ao Espírito Santo, à palavra de Deus, ao reino de Deus, esses vão viver a eternidade no reino dos céus. Amanhã nós vamos continuar lendo esse texto para tentar
enfim, abrir os olhos ou explicar melhor tudo que Jesus falou aqui. Mas vale a pena você, hoje, ler João capítulo 17. Leia com carinho, leia meditando, leia questionando. Por que isso? Mas por que aquilo? Só questionando. Se você, quando ler a Bíblia e começar a questionar, você vai ter a resposta do Espírito Santo. Ele vai te responder, ele vai te ensinar, porque a palavra é dele. Então leia, medite. Eu não quero que você coma nas minhas mãos. Não, eu quero que você coma com as suas próprias mãos. Você leia e venha entender João capítulo 17. Você é católico? Você leia a sua Bíblia católica, capítulo de João, capítulo 17, Evangelho de João, capítulo 17. Leia, leia. Você vai ver, o Espírito Santo vai falar com você. Ele vai falar com você, minha amiga, com certeza. Porque ele quer separar você para ele. Não se esqueça que Jesus, na oração, disse essas palavras. Para que todos sejam um. Ele está orando ao Pai por aqueles que o Pai lhe deu. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Para que o mundo, quer dizer, o reino do mundo, os que não creram, venham crer que tu me enviaste. Está aí. Claro, claríssimo, para mim está bem explícito, mas seria bom que você lesse cada versículo, cada palavra, obedecesse a pontuação, a vírgula, para que você venha entender direitinho, tá bom? Deus abençoe você e até amanhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus.